sua região. Ninguém foi maior do que ele nisto. Havia toda uma presença. Uma vez me perguntaram qual seria o homem mais importante para a cultura do Nordeste, para fixar a cultura do Nordeste. Era uma enquete do Banco do Brasil. E eu respondi simplesmente, Vantão Rosado. O eleito escolhido foi Gilberto Freire. Nada mais justo do que Gilberto Freire e a sua importância. Como poderia ser Câmara Cascudo? Mas eu quis mostrar a garra moçoroense de lutar do Estado, do país, dentro desta alma. Isto era Vantão. Vantão, meus amigos, eu estou muito honrado com as presenças várias. Vantão tem toda uma presença forte na Academia Norte-Grandense de Letras e muito significativa o tempo todo. A sua presença é muito forte. Porque Vantão, eu dizia que ele era uma força da natureza. Não era uma pessoa, é uma força da natureza. Você, como tal, invencível, como um ciclone, como um vulcão, como uma coisa que sai a cada momento. Nunca tive capacidade de recusar o desejo de Vantão. Nunca. Meus amigos, Vantão queria, por exemplo, valorização do moçoroense João Wilson. Mas queria porque queria, na academia, Dorian Jorge Freire. Talento extraordinário de Dorian para a academia. Lutou para valer para ter, por exemplo, Helder Onildes, que derrotou, num pleito bacana, um intelectual do Rio Grande do Norte do maior nível, Ney Leandro de Castro. Vantão era esta garra, esta força, esse desejo de valorização da sua terra e da sua gente. Imagine, as nossas ligações foram muito profundas e estreitas. Um dia, quando eu estava como reitor da UFRN, propus e foi aceita a unanimidade e foi outorgado o título de doutor honoris causa por nossa universidade. Que ele era doutor mesmo. Como ele recusou ser, a meu convite, presidente da FUNPEC, que eu havia instalado e que tantos frutos rendeu ao Rio Grande do Norte até hoje. Mas, enfim, havia toda uma ligação. Uma vez eu plantei um baobá em Mossoró, que ele resolveu dizer que eu e Daladi éramos baobás humanos e que eram irmãos dele ao longo da vida, porque havia toda uma vinculação, uma admiração enorme, não só por ele, mas pelo traço familiar que ele representa, pela força de dizer e de querer. Para terminar, porque outros irão falar, inclusive o seu sucessor, que ele queria logo na academia, que é Benedito Vasconcelos. Este homem extraordinário, cientista do Brasil, e que foi também um dos líderes para criar o sonho de Vantão. Já quando ele escreveu o que seria o seu funeral, ele escreveu, Vantão previa tudo, e dizia que queria ser enterrado no chão sagrado de Mossoró, e com plantas regionais nativas e que fazem o semiárido. E queria apenas pedir a Deus que permitisse que ele visse a Alfesa nascer. Este homem extraordinário, Vantão Rosado, estaria completando 100 anos, se Deus permitisse. E quanta coisa maravilhosa ele teria feito, como fez ao longo de sua vida. Não só ele valorizou tudo. A começar, eu quero só lembrar um fato. Cascudo escreveu sobre Vantão quando ele tinha 20 anos, cerca de 20 anos, e começou a coletar a documentação de Mossoró. Cascudo chama de quase menino, o quase menino Vantão, e a admiração. Depois ele conquista Cascudo para escrever um livro sobre Mossoró. E escreveu um maravilhoso livro. Enfim, era um homem que valorizava a sua terra e a sua gente. A amada terra do Brasil. Não podia ter maior figura do que ele. Mas, Ivan,
eu quero agradecer a prestimosidade do acadêmico Ivan Lira de Carvalho, que é também acadêmico e que hoje comanda esse encontro maravilhoso para trazer a importância de Vantan até nós. Deve ser lembrado e o seu exemplo ser seguido. Então, devolvo a palavra, por favor, comande aí toda a operação com essas pessoas tão ilustres e tão queridas de nós todos. Senhor presidente, eu fico muito lisonjeado com a confiança que me é entregue para conduzir a parte, como eu disse, a parte tecnológica. Nós começamos com uma dificuldade de ordem técnica, como eu disse, deveria ter sido transmitido pelo YouTube, mas houve um problema técnico aqui, não foi possível. Nós conseguimos, na 1/10 hora, transferir a transmissão para o meu perfil do Facebook. Então, veja como os signos conspiram para que tenhamos uma situação mais aproximada do que foi Vantan Rosado. Tudo o que ele fez foi com muita luta. Tudo o que ele fez, desde a sua vida pessoal, da batalha que teve para formar-se lá em Minas Gerais, para depois voltar a Mossoró, para implementar museu, implementar universidade estadual, implementar biblioteca, implementar a ESAM, que depois virou o FERSA, tudo debaixo de muita luta. Então, ficaria meio descompassado se nós tivéssemos uma tarde como esta, com tudo correndo na mais absoluta tranquilidade. Foi preciso essa dificuldade informática para mostrar que as coisas grandes dependem de grandes batalhas também. Então, isso vem no espírito, no halo da figura de Vantan Rosado. Então, as palavras do presidente da academia, Diógenes da Cunha Lima, fazendo esse encaminhamento dessa mesa redonda virtual, são muito precisas acerca da figura, acerca da dignidade, acerca da importância que teve o professor Vantan Rosado. E só uma pessoa da inteligência e da fluidez do presidente Diógenes da Cunha Lima para traçar de como a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras vê a figura eterna, imortal de Vantan Rosado. Então, com a permissão que me foi dada pelo presidente, eu vou encaminhar aqui as próximas exposições. Então, nós temos na nossa sala, com a maior satisfação, o professor Dissé Rosado Sobrinho. O professor Dissé Rosado Sobrinho, que a face dele não está aparecendo aqui, mas ele continua aqui conosco, chegou novamente. Ele é médico, pediatra, exercente da medicina, mas, sobretudo, um soldado da cultura de Mossoró, que, de forma digna, tem continuado o trabalho do casal Vantan Rosado e América Rosado, em defesa da cultura, em defesa da difusão das letras, das artes, não só de Mossoró, mas do estado e do país. É ele hoje, o professor Dissé Rosado, como presidente da Fundação Vantan Rosado, o responsável pela permanência dessa obra que é cantada em todos os rincões do Brasil, que é a coleção moçoroense. Quase 5.000 títulos publicados. Então, gente que nunca imaginou que tivesse direito a que as suas ideias fossem residir em um livro, tiveram essa acolhida de Vantan Rosado no seio da coleção moçoroense, e isso continua como um legado do patriarca aos familiares, e alguns deles estão presentes aqui na nossa sala, e tendo como timoneiro agora o professor Dissé Rosado Sobrinho. Então, eu vou passar a palavra para o professor Dissé Rosado para que ele se pronuncie no contexto desta homenagem.
Eu quero agradecer ao doutor Ivan, que está conduzindo os trabalhos, saudar todos em nome do presidente da Cunha Lima, que mais uma vez desfilou a sua elegância e, sobretudo, a sua inteligência ao falar sobre Vantan. Peço para Ivan me habilitar a compartilhar a tela. Então, eu pediria ao professor Ivan para que pudesse me habilitar uma apresentação na tela, por favor. Pronto, já fiz isso agora, doutor Dissé. Obrigado, doutor Ivan. Eu registro aqui a presença na sala do neto, o mais velho, o mais experiente, Frederico Rosado, neto de Vantan, né? Então, também registro a presença, a assessoria da minha nora, da doutora Ana Cláudia, que foi ex-aluna do professor Ivan e faz as melhores referências a ele. Oh, que maravilha! Então, é a doutora Ana Cláudia. Então, eu queria começar apresentando aí a logomarca da Fundação Vantan Rosado, da coleção Mossorense, criada pelo grande artista mossorense Rogério Dias. Eu diria que, repetindo as palavras do presidente, Vantan é uma lenda verdadeira, não é um filho da paraibana Isaura Rosado Maia, também paraibano Jerônimo Ribeiro Rosado, que depois migraram para a cidade de Mossoró e constituíram uma família com 21 filhos, todos geralmente numerados, né? Numerados, como Vantan gostava de falar, a família numerada e numerosa. E esses números geralmente em várias línguas e principalmente em francês, Vantan sendo o 21º. Olha uma foto dele aqui, jovem, remador, no Rio Mossoró, junto com outros colegas, por exemplo, o doutor Antônio Luiz, foi seu colega de colégio. Uma foto de Vantan em 42, jovem. Aqui, o soldado, ele fez parte do esforço de guerra do Exército Brasileiro como soldado patrulheiro. Há umas imagens muito bonitas de Oswaldo Lamartine, com aquele humor extraordinário de Oswaldo, dizendo que enquanto se aprimoravam a pontaria para matar o inimigo, Vantan escolheu o seu padioleiro. Numa sala de cirurgia, uma vez um cirurgião, um oftalmologista, me entregou essa peça, que era um cristalino do olho de Vantan, a lente do olho de Vantan, que estava opaca, né? Ela é para ser transparente, e ela estava opaca, então ele foi operado, foi cirurgiado, e eu guardo com muito carinho até hoje essa peça, um cristalino do olho de Vantan, por onde ele viu a mineira América Rosada. Esse é um vidrinho que eu e minha filha colhemos lá em Jimirim, no sul de Minas, a terra onde minha mãe nasceu, algumas plantinhas e um pouquinho da terra mineira. Talvez, então, com um cristalino transparente, ele enxergou o amor da sua vida, América Fernandes Rosado. E formaram um casal muito interessante, porque é muito diferentes, né? Na religião, no modo de ver as coisas, mas se davam muito bem e nos deixou uma família muito bonita. Aqui está ele sentado na cadeira, que ele gostava muito, a cadeira que até o hospedou durante muito tempo, durante a construção do prédio primeiro principal da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, que depois se transformou, como o professor Ivan falou muito bem, na UFESA, com a América, as minhas irmãs e eu. Então, na casa dos 17 tamarineiros, que ficava na rua Jorge Coelho, número 25,
Mossoró. Onde eu aprendi com quem? Eu aprendi a nadar com o Vantan, no Rio Mossoró, no tempo que a gente podia mergulhar no Rio Mossoró. Hoje, infelizmente, a gente pode aprender a andar no rio, tal o nível de poluição que existe. Espero que logo a gente possa voltar a nadar no Rio Mossoró. O presidente falou, numa citação de Luiz da Câmara Cascudo, a Vantan, sem bulhas e sem matinada, cada ano ele exalta aquelas caçadas silenciosas de Vantan nas áreas várias que ele atuou, na paleontologia, na geologia, na mineralogia, e se tornou e fez amizades com cientistas a nível nacional e internacional. E o próprio Luiz da Câmara Cascudo relembra, pouca gente sabe que Vantan é um nome conhecido e se justiça a sua inteligência e dedicação científica. Eu relembro com essa foto de má qualidade, mas muito antiga, que ele andava, esse turista, que tinha um apelido de Bandinha, ele andava pela nossa terra, fazendo pesquisa e tudo, né? Num jipe de tração nas 4 rodas, que as estradas onde ele andava, às vezes, não eram nem estradas, e eu, aqui, menino, recebendo o carinho e as lições dele, como todos as minhas irmãs também, desde muito cedo. Ele percorreu o Brasil e fez pesquisas várias, como essas que ele fez no Maranhão, os índios Canelas. Ele, por exemplo, treinou peões, vaqueiros, trabalhadores das minas de gesso, para coletar fósseis, como mostra essa fotografia aqui. Uma excursão que ele participou no Rio São Francisco, sobre fósseis que ele veio a conhecer, né, um pouco depois, lá em Lavras, quando ele estudava em Lavras, ele foi punido com 15 dias de detenção pelo crime de ter fugido do quartel para ir namorar Dona América lá em Ouro Fino. Então, durante essa detenção, é o único prisioneiro, vamos dizer assim, e solicitou muitos livros, e leu, e lá percebeu que Mossoró tinha uma grande possibilidade, por exemplo, de produção de petróleo. Ficou sabendo que Mossoró tinha fósseis, que ele não sabia. Quando voltou a Mossoró, foi aquela pesquisa obstinada e persistente que a gente sabe como ele era. Ainda dos fósseis, a homenagem que Van recebeu, vários cientistas colocaram o nome científico de peças fósseis e até de um hemíptero, homenageando Vantan. Por exemplo, o Styrax rosadoi. É desse nome binomial, dessa denominação binomial, que Câmara Cascudo fala aqui. Os norte-grandenses tiveram essa possibilidade, deles Augusto Severo, o outro Vantan Rosado. Então, com uma homenagem assim, a pessoa, né, diz que a Cascudo durará muito mais que as pirâmides do Egito, muralha da China, lembranças na memória triste dos homens. Essas homenagens científicas. Era tanta atenção e o querer bem aos fósseis que, por exemplo, esse pórtico que a gente vê na entrada hoje da Alfessa, essas colunas são recheadas de fósseis que foram colhidos na região Mossoró. Fósseis foram colhidos às toneladas por Vantan e a equipe que ele montou. Então, fazia parte desse pórtico esses fósseis. O professor Diógenes referiu o livro que Câmara Cascudo escreveu sobre Mossoró, e essa é a tríade clássica da história de Mossoró. O livro que foi organizado por Vantan, de Fausto escreveu nos jornais, artigos de jornais e outras peças esparsas, e Vantan o reuniu num livro. E o de Cascudo, é claro,
E o Vantan, e o Mossoró de Vantan, quando ele tinha 21 ou 20 anos, ele publicou esse livro, foi com sua mãe, Dona Isaura. E a coleção moçoroense, como o professor Ivan e o professor relataram, é realmente uma obra assim extraordinária. Ele custeava os autores que não podiam publicar os seus livros de qualquer maneira que ele conseguisse. Que saiu uma matéria retratando a verdade no jornal Estado de São Paulo, uma vez, em que falava desse mecenas potiguar, Vantan Rosado, que pedia dinheiro no banco, pedia dinheiro até a agiota para publicar. E repare, ele bancava o lançamento, quando a pessoa não tinha condição, e ele estava na primeira fila para comprar o livro que ele mesmo tinha custeado, como uma forma de estimular o autor. E a gente não poderia comemorar o centenário de Vantan sem publicar livros, né? Sem que se publicassem alguns livros, e foram. Um desses livros é esse que é de autoria do ex-editor da coleção moçoroense, o poeta Caio Muniz. Ele usou de inteligência para versejar a homenagem ao centenário de Jerônimo Vantan Rosado, com ilustração muito viva, muito sensível e inteligente, Brito e Silva. Nesse livro, que nós vamos naturalmente encaminhar alguns exemplares à Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Brito e Silva capta algumas coisas interessantes, por exemplo, a cegonha trazendo Vantan ao mundo e aquele bebê já lendo um livro. Ou a ideia de Diógenes de construir um monumento a Vantan em Mossoró como se fosse um monumento livro, a cidade é livro, o monumento livro a Vantan. Algumas outras ideias. Então, atualizando aqueles números da coleção moçoroense, eu queria abrir um parêntese, eu não sou um sucessor de Vantan porque não tenho, sem falsa modéstia, a inteligência dele, o poder de trabalho que ele tinha, a capacidade extraordinária de autodidatismo que ele tinha, que ele se especializou em várias coisas. Eu só sou especialista numa coisa. Ele era especialista em várias coisas. Então, nós estamos hoje, a 5 de outubro de 2020, com 5.065 títulos publicados pela coleção moçoroense, nas suas várias séries, a série A, a série B, a série C, que é de livros, né? Beirando os 1.700 volumes, os 1.700 títulos de livros, né? E os outros, as outras séries. O professor falou na ideia, na construção da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, um orgulho para nosso Estado, e teve a participação dele, lutador inicial, liderado do grande, mas sempre presente na luta da criação e da manutenção da do Estado do Rio Grande do Norte. Ele foi escolhido pelo padre Sátiro Cavalcante Dantas, o aluno do centenário do Colégio Diocesano Santa Luzia de Mossoró. Vantan foi bibliotecário do Grêmio do Colégio Diocesano quando lá estudou. Ele que plantou tantas árvores. Aqui é uma foto do Congresso Nacional de Botânica, que ocorreu em Mossoró em 1974. Isso é uma coisa fantástica também, que ele conseguia fazer encontros nacionais em Mossoró, por exemplo, a Assembleia dos Geógrafos em Mossoró dos anos 50. Não tinha auditório, não tinha hotel adequado, não, mas ele improvisou lugares e liderou uma campanha de coleta de colchões e hospedou cientistas, às vezes de renome, de uma forma muito simples, mas que no final ninguém reclamou. O Colégio Diocesano forneceu as instalações para ele. Como eu falei, ele foi muitas vezes homenageado com o nome de fósseis, né, como esse lindo peixinho fóssil, e que ostentava
ornamentavam um museu que ele construiu durante a passagem pela UFESA. Aqui, eu representei no recebimento de um prêmio no prêmio Darcy Ribeiro de Cultura, que ele recebeu a nível nacional. Aqui está ele com a medalha do mérito cultural Darcy Ribeiro. Uma grande homenagem se presta a ele em Mossoró, e eu quero ressaltar isso. A maçonaria faz no dia do aniversário dele. As batalhas vantanianas foram muitas, pela água, o que seria hoje Mossoró sem água, dos poços profundos. Quando ele passou pelo Instituto Brasileiro do Sal, ele resgatou, ele saneou o Instituto Brasileiro do Sal e construiu, durante sua gestão, escolas e hospital modelar para os trabalhadores em Salinas, e por isso foi muito homenageado pelos salineiros e também pelos industriais das Salinas, porque ele impediu também, no tempo dele, a importação do sal, para não atrapalhar o comércio vigoroso de nossa terra aqui. Uma luta que ele perdeu foi a do Porto Continental de Areia Branca. Ele defendia que aquele porto marítimo fosse um porto continental, mas não ganhou essa briga. Agora, do petróleo, ele ganhou e trouxe para Mossoró um período, e esse período continua, de muita prosperidade, muito vigor econômico, e como se fosse um grande bem para a cidade, para a nossa cidade, para o nosso estado. E na cultura e na educação foram as áreas que ele mais se destacou. Aqui uma foto recente com a reitora da UFESA, em que está a família de Vantan e o vice-reitor, o professor Por Deus, a professora Ludmila, nossa reitora, e o Por Deus, né? Num busto de Vantan, foi mandado construir pelos familiares de Vantan, e a UFESA instalou perto da reitoria da UFESA. A luta, a batalha pelo petróleo é muito interessante, eu recomendo que a gente leia sobre isso, e teve a participação ativa do grande geomorfólogo Aziz Nassib Absaber. Eles se juntaram, vamos dizer, juntaram forças, Aziz Nassib Absaber com Vantan, e conseguiram convencer a Petrobras da viabilidade do petróleo. Muitos anos depois, a Petrobras, de certa forma, o retribuiu com o projeto Rota Batida, onde foi possível publicar vários livros pela coleção mossoroense. Eu relembro uma passagem do professor Diógenes da Cunha Lima, em Mossoró, na homenagem dos 80 anos a Vantan e a Raimundo Soares de Brito, onde foi plantado um baobá. Essa ideia do professor Diógenes relembra aquele baobá que está plantado na UFESA por Vantan. E também nós plantamos um baobá agora, no dia 25 de setembro desse ano, com bisnetos de Vantan, né, que plantaram, acompanhados por um ator que fez o papel de Vantan no Parque Municipal aqui de Mossoró, Maurício de Oliveira. É um baobá que ficará como árvore da resistência, uma árvore da cultura por muitos anos. Os filhos de Vantan, governo. Eu queria só, professor, já terminando, relembrar que nada se faz sozinho, e eu não faria nada sem essas pessoas aqui. Maurílio Carneiro, Heriberto Monteiro, que é o atual editor da coleção mossoroense, e Raniele Alves, que já estava com Vantan e ficou conosco, nos ajudando bastante. Eu ressalto aqui com o professor Rubens Coelho. O Heriberto Monteiro é o nosso editor, tem dado uma ajuda fabulosa a nível da biblioteca onde nós estamos hospedados. Eu repito que, para terminar, com o geólogo Antônio Campos e Silva, que também era poeta,
o importante é prosseguir o caminho, captar a mensagem luminosa da primeira estrela, pois nem todos têm olhos para ver e coração para sentir. Deixa que o rio se oure em teu olhar cansado, e que a ternura sofrida dos que amaram no sangue como canção de luta. Enfim, Vantan era um ser plural, teve uma vida terrena dinamicamente produtiva, não havia para ele minuto a esperar para realizar. Visionário além do seu tempo, como no desejo de que Mossoró tivesse uma refinaria de petróleo em 1900. Uma secção dos objetivos, como falou o nosso presidente Jorge da Cunha. Era um trator para trabalhar, uma alma forte e extremamente solidária. Amigos, eu gostaria de acrescentar a fala bonita e bem feita e a maravilha de Satã. O fato é que fui levado a conhecer Dizuí. Quando eu estava como secretário de Educação do Estado, eu prestei alguns serviços para funcionar colégios que Van tinha levado a Mossoró. E ganhei o título da mão dele de cidadão moçoroense. A partir daí eu comecei a verificar as coisas e aprender com Vantan. Cheguei à conclusão de que nenhuma cidade do Brasil mereceu mais a presença de livro do que Mossoró. Mossoró e a sua região está retratado em livro, em títulos vários de quase 5.000. Também nenhuma cidade do Brasil pode ostentar o título de cidade libertária. Desde as suas mulheres na rua, a sua luta, a sua vitória sobre Lampião e o seu bando que aterrorizava o país, há sempre uma presença libertária. Então eu imaginei, e um dia vai acontecer, eu espero, que Mossoró preste uma homenagem única e singular no Brasil. Mossoró, cidade livre do Brasil. Mossoró, cidade livro do Brasil. Como? Uma homenagem ao livro, uma praça ao livro, mostrando um livro que um moçoroense ilustre, um arquiteto, seria um concurso, desenhasse e mostrasse por trás Vantan Rosado. Eu penso que isto seria um fato absolutamente notável na vida do país, porque todo mundo aprende nos livros, mas ninguém fez uma homenagem ao livro. Vantan fez. Vantan transformou o livro num instrumento de trabalho. E ninguém recusava. Quando reitores chegam a dizer, eu quero que você publique esses livros. Claro que eu mandava publicar na hora, porque era Vantan. Vantan era esta força capaz de mover tudo para atingir os seus objetivos de valorizar a terra potiguar, Mossoró como um todo. Eu fiz uma canção para Mossoró e por trás, bem por longe, de estar a presença de Vantan. E esta canção, eu repito, com Roberto Lima, é uma canção que já foi divulgada e difundida, mas eu repito uma parodiando Câmara Cascudo, dizendo Mossoró não cabe numa canção. Vantan é este símbolo maior de uma cidade que faz da garra, a capacidade de existir. Obrigado a Dissé Rosado Sobrinho, este médico pediatra, um homem dedicado e que continua a obra de Vantan. Vamos mais a outros, eu estou tomando a palavra. Me emocionei com a linguagem de Vantan, de Dissé. Maravilha, presidente. Realmente, a apresentação feita pelo professor Dissé Rosado foi significativa e condutora
da qualidade de que a obra de Vantan Rosado está em boas mãos e que se sustenta com qualidade. Nós seguiremos sempre com a permissão do presidente da academia, agora a ouvir o professor Benedito Vasconcelos. Entretanto, eu me permito aqui, já que estou no meio de pessoas da poesia, principalmente nosso presidente, de lembrar, uma maravilha essa foto, ó, de lembrar que na semana que passou, o Conselho Estadual de Cultura fez um registro do centenário de Vantan Rosado. E no contexto, eu fiz uma pequena exposição, a professora Sônia também, o presidente Aperi, e as intervenções que enriqueceram, e o conselheiro Crispiniano Neto, que é ex-aluno de Vantan na ESAM, na antiga ESAM, usou a palavra e fez um relato bonito das idas e vindas dele com o professor Vantan Rosado e da importância que ele teve em tudo de Mossoró, da prospecção do petróleo, a criação das instituições como a Universidade Estadual e a Universidade Federal do Semiárido, tudo a presença, tudo o dedo de Vantan, obviamente, não se podia esquecer a coleção moçoroense e outras coisas, da Fundação Guimarães Duque e tal. E declamou, na ocasião, o conselheiro Crispiniano Neto, declamou de mente, e eu pedi que ele mandasse para o meu zap uma poesia que ele fez a propósito do falecimento de Vantan Rosado, que coincidiu com o de um artista de nome Maurício Oliveira, que compunha o grupo Vina. Então, ele fez um poema, ao modo dele, englobando esses dois bastiões moçoroenses. E, na parte que chega a Vantan Rosado, eu recortei isso aqui, me permitam que eu leia. Outro mestre partiu para o andar de cima. Foi Vantan, fundador da nossa escola. Ex-soldado de bala e padiola, estudou nosso chão, o nosso clima. Apoiou quem fez traço, som e rima. Explicou, pesquisou, foi professor. Foi geólogo, peão, minerador. Escritor que lançou livros demais. Precursor do fazer da Petrobras, desta escola, o primeiro diretor. Criador de museu da coleção, que contou nossa história por capítulos. Publicou bem mais de 4.000 títulos sobre as secas e as serras do sertão. Decidiu que a nossa região precisava melhor agricultura, mais indústria, mais caprinocultura, mais progresso, mais vida e mais poder, mais ciência, mais arte, mais saber, para crescer cada vez nossa cultura. Foi Vantan que criou a nossa ESAM, fez a sua federalização, projetou escola para a nação, dirigiu-se com força e com afã, foi no ontem que viu o amanhã, que é o hoje, a atualidade. Quando ela cresceu para a cidade, para a nação, pois já não é mais conversa, que a ESAM hoje é a nossa UFERSA, transformada em universidade. Eu achei interessante esse conjunto de versos feito por um ex-aluno que teve encontros e desencontros com Vantan Rosado e que rende, no Conselho Estadual de Cultura, a homenagem mais devotada que um aluno deve a um professor. Então, nós vamos ouvir agora o professor, com a autorização do presidente da academia, o professor Benedito Vasconcelos, que, se nada tivesse feito e muito fez, tem o grande mérito de manter Mossoró sob os olhares de quem gosta de cultura, através do Museu do Sertão,
Então, o professor Benedito é um escritor de mão cheia, ficcionista, memorialista, pesquisador, genial, como o chamou Vantan Rosado, o gênio de Mossoró, o gênio do Nordeste, e que tem, pela memória de Vantan Rosado, a mais absoluta devoção. Então, pessoa com melhor adequação para falar sobre Vantan Rosado, eu acho difícil que se encontrasse aqui no campo de ter sido seu parelho na pesquisa na antiga Escola Superior de Agronomia de Mossoró, de quando ela se transforma em universidade, de espargir a cultura e o prestígio que o semiárido deve ter. Então, eu vou passar a palavra com a autorização do presidente, para o professor Benedito Vasconcelos. Então, é uma alegria muito grande participar desta mesa redonda promovida pela Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Gostaria de agradecer esta oportunidade de aqui estar ao Diógenes da Cunha Lima, nosso presidente da nossa academia, a Leide Câmara, secretária, dinâmica secretária da nossa academia, ao Ivan Lira de Carvalho, coordenador desta mesa redonda, ao meu amigo, confrade, irmão de Serra Rosado, sobrinho, filho de Vantan. Então, esta oportunidade, eu gostaria de externar toda a minha admiração, todo o meu bem-querer a Vantan Rosado, que foi, no meu ver, a maior personalidade na área de cultura de Mossoró de todos os tempos. Pelo seu pendor para fazer o bem, pelo seu espírito realizador, pelo seu espírito idealizador. Vantan é uma destas pessoas raras que passa pela superfície da Terra de tempos em tempos. Então, é um prazer renovado, muito grande, poder falar sobre Vantan, que, para mim, além de ser uma satisfação, também não é difícil falar sobre ele, porque convivi durante mais de 35 anos, desde 1970, quando cheguei em Mossoró, até sua morte em 2005. Uma convivência diária, cotidiana, cordial, imitativa. Então, é um prazer muito grande poder transmitir para os amigos, da academia, para o público em geral, estas impressões que eu tenho sobre Vantan. Vantan dedicou toda a sua vida tentando dotar Mossoró de uma boa infraestrutura educacional, artística, cultural, científica, de modo que hoje Mossoró é considerada a capital cultural do semiárido. Dentre as diversas obras de Vantan, podemos destacar a Escola Superior de Agricultura de Mossoró, hoje o FESA, a Fundação Guimarães Duque, a Coleção Mossoroense, o Museu Municipal Lauro da Escócia e a Biblioteca Pública Ney Pontes Duarte. Essas 5 obras sintetizam bem o que é Vantan. Claro, Vantan fez muito mais do que isto, mas estas 5 obras simbolizam o trabalho, a dedicação, o amor dedicado por Vantan à nossa querida Mossoró. Ele escreveu o primeiro livro sobre a história de Mossoró.
foi o idealizador, o fundador, diretor por 2 vezes da nossa querida ESAM, hoje o FESA. Foi o primeiro presidente de várias instituições culturais da nossa cidade. Primeiro presidente da Academia Moçoroense de Letras. Primeiro presidente da Sociedade Cultural e Recreativa dos Engenheiros Agrônomos de Mossoró. Primeiro presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências. Vantan foi um amigo das ciências, que foi reconhecido pelo mundo científico brasileiro. Vários paleontólogos homenagearam o Vantan Rosado, nominando espécies novas, 6 táxons de fósseis descobertos na Chapada do Apodi foram dados em homenagem a Vantan Rosado. O grande zoólogo, entomólogo, José Cândido de Melo Carvalho, homenageou Vantan Rosado nos seus 70 anos de vida, com a nova espécie patronímica, dando o nome do Vantan a uma nova descoberta de hemíptero. Vantan, na realidade, foi uma pessoa que se dedicou de corpo e alma à sua cidade. E era impressionante e até comovente observar a dedicação, o trabalho que Vantan tinha pela ESAM. E eu que acompanhei durante 35 anos aquela paixão, aquele amor, aquela dedicação que Vantan tinha pela sua principal obra, que foi a ESAM, e também uma das principais fontes de prazer, de satisfação que Vantan teve, que foi a nossa querida Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Vantan sempre sonhou com museus, com bibliotecas, com faculdades, com instituições de pesquisas e outras instituições congêneres. Vantan se sentia bem no meio das artes, no meio educacional, no meio cultural, no meio científico. E Vantan recebeu em vida este reconhecimento. Lembro-me bem quando Vantan completou 70 anos de vida, que a cidade de Fortaleza, de Natal, de João Pessoa, de Brasília, do Rio de Janeiro, de Crato, no Ceará, e de Mossoró, fizeram, na realidade, expressivas homenagens, expressivos conhecimentos, expressivos agradecimentos à dedicação de Vantan à cultura regional. Vantan mereceu e foi reconhecido em vida pelos prêmios que recebeu, pelos certificados, pelos diplomas que recebeu das diversas instituições de pesquisas e culturais e educacionais da região Nordeste. Vantan, como bem disse o nosso presidente Diógenes, foi doutor honoris causa da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vantan foi professor emérito da Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Vantan teve o reconhecimento do povo e dos cientistas, do povo e dos intelectuais, pelo seu trabalho dedicado, pela sua paixão, pelo seu amor que dedicou à sua cidade e à cultura e às artes e às ciências regionais. Vantan, na realidade, foi uma pessoa diferente. A sua maneira de atuar, o seu entusiasmo, a sua dedicação, a sua maneira
de expressar a sua paixão pelas artes, pelas ciências e pela cultura, fez com que Vantan fosse uma pessoa diferenciada, fosse um ser humano destacado, diferente, especial. Vantan, na realidade, é como eu sempre gosto de expressar, foi a maior personalidade cultural de Mossoró durante todos os tempos. Vantan, além de ter criado muito cedo obras importantes para a cidade, pois, como Dissé falou, em 1948, quando o prefeito era seu irmão Dissé Rosado, ele criou um movimento cultural que depois foi denominado de Batalha da Cultura. E neste movimento cultural, ele criou coisas importantíssimas para a nossa cidade. Ele criou o Museu Municipal Lauro da Escócia, a Biblioteca Pública Ney Pontes Duarte. Ele criou a coleção moçoroense, ele criou outras instituições, outras coisas que ainda hoje são importantes para a nossa cidade. E, além de ele ter criado a biblioteca, ele colaborou, incentivou e ajudou a criar a Biblioteca Orlando Teixeira, da nossa querida UFESA. Ele criou a biblioteca da Fundação Guimarães Duque, a biblioteca que ainda hoje é importante símbolo de cultura da nossa cidade. E no início da ESAM, nos primórdios da nossa querida Escola Superior de Agricultura de Mossoró, ele incentivou, trouxe, trabalhou, realizou os congressos a nível nacional. Congressos que fizeram com que Mossoró passasse a ser conhecido em outros estados e até no exterior. O 25º Congresso Nacional de Botânica, em 1974, como Dissé bem lembrou. Em 75, o 8º Congresso Brasileiro de Fitopatologia. O 2º Congresso Brasileiro de Florestas Tropicais. E assim por diante. Vários congressos nacionais que fizeram, que proporcionaram a ESAM receber nomes de importância científica nacional. Muitos cientistas, muitos pesquisadores do Brasil e do exterior conheceram a ESAM através daqueles congressos. E Vantan era um dos incentivadores. Vantan foi sempre a mão de obra principal para as realizações científicas, culturais e educacionais da nossa cidade. Então, meus amigos, eu me sinto hoje reconfortado, alegre, com muito prazer em poder participar desta homenagem ao centenário de Vantan Rosado, este amigo leal, dedicado, tolerante, cordial, conciliador, sereno, que eu tive ao meu lado durante 35 anos. Vantan foi quem me orientou na área cultural. Eu tive minha educação familiar, dada pelos meus pais. Mas eu cheguei em Mossoró menino, com 23 anos de idade, e, através de Vantan, eu absorvi aqueles valores, aquela vontade de sempre fazer o bem, aquela vontade de sempre contribuir para o progresso da educação, da cultura, das artes e da ciência. Vantan foi meu orientador, foi meu estimulador, e é aquela pessoa que eu prezo e tenho como segundo pai, aquele pai que já pegou a pessoa adulta, cujos ensinamentos morais eu consegui no meu lar, em Sobral, no meu Ceará.
E aqui chegando, encontrei uma pessoa que eu pude me espelhar, que eu pude imitar, tentar imitar, que me deu o norte e que me estimulou a ser o que eu sou hoje. Então, é um prazer muito grande. E agradeço ao Ivan Lira, ao Diógenes da Cunha Lima. E eu me lembro bem que, quando o Vantan completou 70 anos, que foi festejado em todo o Nordeste, Diógenes da Cunha Lima foi uma das pessoas que homenageou Vantan através da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, em Natal. Natal ficou em festa, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e outras instituições fizeram a grande festa de Vantan nos seus 70 anos. Naquela época, Vantan publicou na Noite da Cultura, na Loja Maçônica Jerônimo Rosado, 280 títulos para comemorar os seus 70 anos, que teve uma ressonância regional. Foi quando eu vi, quando eu senti, quando eu tomei consciência do valor cultural que Vantan tinha em termos regionais, em termos nordestinos, porque ele estava sendo reconhecido pelas capitais da região, inclusive no Rio de Janeiro e em Brasília, quando o jornal Correio Brasiliense prestou uma grande homenagem, juntamente com a Fundação Zelita Cascudo Rodrigues, a Vantan em Brasília. E eu fui participar, juntamente com Vantan, aquela homenagem que lá em Brasília estava sendo prestada aos seus 70 anos de vida. Então, Vantan é uma pessoa diferente. Vantan foi vocacionado para fazer o bem, foi vocacionado para engrandecer a cultura, as letras, as ciências e as artes. Então, meus amigos, eu me sinto reconfortado. Eu me sinto hoje alegre por poder homenagear este homem que não é só moçoroense, nem só potiguar, nem só nordestino. Vantan é um homem de destaque para o Brasil. Muito obrigado. Meus amigos, penso que não poderia ser melhor a apresentação e a homenagem a Vantan, porque as pessoas mais qualificadas, não é que não haja enormes admiradores dele pelo país, mas ninguém melhor do que disser que tem o amor filial a conduzir a sua ação. E, Benedito, eu quero dizer que, ao encerrar, agradecendo ao acadêmico Ivan Lira, sobretudo a prestimosidade e a força, não podíamos terminar sem prestar uma homenagem a uma banda de Vantan, América Rosado, incentivadora, parceira, participante, literata como ele, uma mulher notável, que veio de Minas para representar o Rio Grande do Norte. Quero dizer que ele desejava continuidade na sua cadeira na nossa academia. E teve. Dona América foi eleita para sucedê-lo. E, como não podia vir para Natal, nós quebramos o estatuto para ir homenageá-la e, em Mossoró, otorgar-lhe o título de honra de suceder a Vantan. Mas, mais ainda, a glória de Vantan está mantida porque o seu sucessor na cadeira da nossa academia trata-se de Benedito Vasconcelos, um cientista do Brasil que torna o Rio Grande do Norte muito grande em todos os setores de atividade. Muito obrigado a todos aqueles que participam conosco. E lembrar, afinal, que da mesma maneira que parodiei com o poema e canção para Mossoró, Mossoró não cabe, Vantan não pode caber no limite desta homenagem. Vamos continuar homenageando Vantan, que é exemplo para as novas gerações do Brasil. Muito obrigado. Podemos participar de alguma forma, Ivan, ou terminou mesmo?
Não, Penso veja, senhor concluímos presidente, senhor presidente, Ainda temos algum tempo para participar? do ponto de vista aqui de condução tecnológica, tem. Se o presidente autorizar, a gente coloca aqui. É interessante. Maravilha. Quanto mais, melhor. Vamos divulgar a vantagem. Obrigado. Maravilha, senhor presidente. Antes de passar aqui a palavra para o acadêmico moçoroense Armando Negreiros, que está aqui escoltado por gente da melhor espécie, o doutor Silvério Soares de Souza, também moçoroense, que ingressou aqui para nos prestigiar. Eu registro que, acompanhando aqui pelo Facebook, eu vi as pessoas do acadêmico André Felipe Pinhataro, que preside a ACLA, a Associação de Letras e Academia de Letras e Artes de Ceará-Mirim, o acadêmico Lívio Oliveira, que é o nosso diretor de biblioteca da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, e da doutora Beatriz Oliveira, uma intelectual de Caicó, que sempre está presente nos eventos que dizem respeito à história e à cultura aqui do nosso estado. Tantas outras pessoas que merecem registro e que eu as cumprimento nessas pessoas que aqui me referi. Mas eu passo, com a autorização do presidente, Diógenes, eu passo a palavra ao acadêmico e escritor Armando Negreiros, moçoroense da melhor qualidade. Eu quero salientar aqui a beleza, a felicidade de escutar esses palestrantes hoje, Diógenes, o filho de Sé Sobrinho, Benedito Vasconcelos, a sua organização, foram todos muito felizes, então foi um negócio espetacular. Quanto aos numerados, o nome seria 21. Aí Silvério, que é especialista em francês, não sei por que tiraram o E. É uma brincadeirinha. E outra coisa também, para que contratar um ator se disser Sobrinho Vantan reescrito? Não precisava de um ator. Então, parabéns, realmente, papai era um admirador de Vantan, era um fã incondicional dele, e sempre eu saí de Mossoró muito jovem, 16, 17 anos, mas sempre escutando papai dizendo que era um homem de letras, que estimulava isso tudo, e houve continuidade com a mulher, os filhos e os netos, já plantando árvores. Parabéns, foi uma beleza de palestra. Eu queria só registrar que Raimundo Soares de Souza é um prefeito importantíssimo, também centenário esse ano, e o papel de Rafael Negreiros, o pai de Armando, na biblioteca, por exemplo, foi essencial também na coleta de livros para aumentar o acervo da Biblioteca Pública de Mossoró, a Ney Ponce do Ar. Obrigado. Maravilha. Silvério. Meus amigos, eu estou entrando atrasado, mas eu queria dizer duas palavras aqui. Agradecer a menção aqui do meu amigo Ivan Lira de Carvalho e Armando Negreiros, e que o acervo de Vantan Rosado está sendo muito bem cuidado pelo seu filho Dissé. Dissé que é nosso amigo de infância, Dissé que tem carregado nos ombros essa carga imensa que Vantan deixou, um legado fabuloso. Um homem que é citado no Brasil todo como o único pesquisador que inventou essa história da coleção moçoroense, que não existe, só existe aqui, porque Vantan tinha essa visão cultural, essa visão dele, de um homem maravilhoso, que, diferente dos irmãos que foram para a política, ele ficou na casa da cultura. E hoje, essa homenagem é muito mais do que justa, e trouxe aqui uma figura maravilhosa, que é o nosso Diógenes da Cunha Lima, que veio aqui a brilhantar, e Benedito Valadares, que é um cientista, um homem da mais alta... Valadares. Então, era isso que eu queria dizer, e obrigado pela abertura. Ivan Lira de Carvalho, você que é alto gabarito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Silvério, doutor Armando, dois moçoroenses que bem representam essa pátria de Vantan Rosado, que é Mossoró se irradiando para o mundo.
eu gostaria de, pelo menos da minha parte aqui, agradecer por demais a todos que aqui estiveram presentes, os acadêmicos, Armando Negreiros, Daladier da Cunha Lima, Benedito Vasconcelos, Leide Câmara, Lívio Oliveira, que nos acompanhava pelo Facebook, fez registro lá também, e os familiares do professor Vantan, o doutor de Sé Rosado, que trouxe uma palestra didática para que as pessoas rememorem a importância de Vantan Rosado. E eu gostaria de fazer aqui um pequeno registro. Eu fazendo uma leitura sobre a vida de Vantan Rosado, e fui encontrar um trabalho acadêmico de uma pesquisadora que, no doutoramento dela na Universidade Federal do Espírito Santo, porque seria mais factível encontrar na do Rio Grande do Norte, na do estado do Rio Grande do Norte, talvez a do Ceará, mas uma pessoa defendendo uma tese de doutoramento lá no estado do Espírito Santo. E ela fez um trabalho interessante a partir das cartas que Vantan recebia da sua genitora, Isaura, a correspondência passiva entre Vantan Rosado e Isaura Rosado. E o título do capítulo que ela publicou em uma revista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Mossoró, é bem interessante. Querido Vantan, Deus o abençoe. Cartas enviadas por Isaura Rosado Maia a Vantan Rosado Maia. Então, ela se debruçou no âmbito da Fundação Vantan Rosado sobre essa correspondência passiva que lá está arquivada e encontrou coisas preciosas. E eu falei aqui no início da dificuldade que Vantan tinha para implementar a sua luta pela cultura, e ela retrata isso, porque no meio das cartas da sua generosa mãe, ela encontrou também umas cartas dos irmãos, inclusive do irmão mais velho dele, que custeava os estudos dele, Dinef Rosado, ralhando com a pesquisa dele. Você precisa de estudar mais, você precisa deixar de se meter com coisas, uma expressão bem portuguesa antiga, coisas antigas. Vai estudar, senão você vai ser reprovado, reclamando e tal. Não se meta com coisas antigas. É fabuloso esse conjunto de cartas. Quem tiver a oportunidade de ver, é uma pesquisadora de nome Paula Rejane Fernandes, da Universidade Federal do Espírito Santo, e que se debruçou sobre isso. E ela ficou de tal forma impregnada emocionalmente. Eu acho ótimo quando um pesquisador ele entra de alma também na pesquisa, que ela escrevendo, aí já são palavras dela. Então, ela diz aqui, lá para as tantas, no trabalho dela, falando sobre Vantan Rosado, ele disse: para construir e pôr em circulação a representação a seu respeito, a exemplo, ela diz, da que era um soldado a serviço do país de Mossoró, um soldado que trabalhava por paixão. Eu achei isso fabuloso, porque tem a alma da pesquisadora, o sentimento da pesquisadora diante de um ícone como Vantan Rosado. Então, senhor presidente Diógenes da Cunha Lima, quer encerrar aqui a nossa reunião? Só uma pergunta rápida. Jussara, você é parente de Ademar Valverde? Muito longe. Eu sou parente, mas longe. Grande amigo meu, um figuraço. Eu só queria deixar registrado que eu sou uma gaúcha, residente no Rio de Janeiro, mas sou apaixonada por Mossoró. Eu estive aí, conheci de Sete, conheci o Benedito e já voltei 3 vezes. Já escrevi sobre as Salinas de Mossoró, um livro infantil que está até no exterior. Então, eu deixo aqui o meu registro por alguém que vivenciou com paixão a cultura, a educação. Esses são os exemplos de heróis brasileiros que nós precisamos ter. Parabéns a Mossoró, parabéns ao Rio Grande do Norte, parabéns à Academia Rio Grandense do Norte. Meus parabéns. Amiga Jussara, eu gostaria só de fazer uma intervenção. A Jussara Valverde, minha querida amiga gaúcha carioca,
que já esteve no Museu do Sertão e que é uma amiga que nós nos correspondemos quase que diariamente. É um prazer muito grande contar com a sua presença, assistir nesta mesa redonda sobre este homem tão importante para Mossoró, que você tanto quer bem. Maravilha, Benedito. Muito grata, Benedito. Silvério, cadê seu uísque? Presidente Diógenes. Agradeço a todos de coração e, sobretudo, dou parabéns a quem participou. Participou vendo, ouvindo e participou falando, porque cada um deu depoimento melhor sobre essa figura excelsa. Mas muitas coisas ainda virão para homenagear este homem, que é um exemplo do Brasil. Muito obrigado a todos, sobretudo a Ivone. Boa noite, gente.